maravilhosa palestra. Brandon, chique demais, hein? Vou falar um pouco sorocabanês, tá, pessoal? Eu sou meio assim, tá? Ontem, eu estava lá, né, no evento, lá no Parque Tecnológico, e aí veio uma pessoa e me perguntou assim, né? Estava lá com a impressora 3D, né? Aí ela me disse assim, explique para mim o que é essa impressora 3D. Tá? Eu falei assim para a pessoa, olha, eu vou dizer que é um eletroeletrônico que você vai ter logo, logo na sua casa. Que jeito? Eu falei assim, ora, você não tem uma impressora de papel na sua casa? Tenho. Eu falei, ótimo. Você vai ter uma impressora 3D na sua casa, logo, logo. Você vai comprar ela, vai instalar, mas eu não entendo o que é impressora 3D e para que eu vou ter isso? Aí eu usei um exemplo bem simples, né? Falei assim, olha, imagine que você tem lá uma faca muito boa, né? E você quebrou o cabo dela. Quebrou o cabo, né? Aí você vai desistir, né? Você não vai mandar encabar, né? Mandar para alguém encabar, pode ser um custo muito próximo lá ao que você pagou dela, né, tal. Mas você vai poder baixar da internet lá do fabricante, né? De quem sabe daqui a um tempo, né? Disponibilizam como famílias, né? E bibliotecas aí que a gente tem. Baixe e aí você consiga imprimir o cabo. Ela, perfeita explicação. Eu parei aí, né? Sobre impressão, sobre a manufatura em si, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, minha formação acadêmica, né? Eu sou bacharel em sistemas de informação, tenho pós-graduação em redes, sou um ex-aluno Senai, né? Eu falo que eu não tenho uma veia, eu tenho uma artéria mecânica dentro de mim ainda, né? E que me possibilitou ficar apaixonado pela manufatura aditiva. Porque aí uniu, né, aquilo que eu tenho de conceito de programação, que é de parte de eletrônicos também, né? Juntamente com a mecânica, juntamente com modelagem 3D, e aí finalizando com a impressão 3D, né? Então isso me tornou, assim, recentemente uma paixão nova, né? Um novo campo, uma nova expectativa de aprendizado. Eu falo que eu sou um constante aprendiz tecnológico, né? Eu comecei a minha carreira como instrutor em 98, né? E sempre fui aquele carinha viciado em videogame, e até hoje, né? Segue assim. E que me chama a atenção sempre quando surge alguma coisa nova, né? Que nem o equipamento que está ali fora de realidade virtual, né? Que está aí mostrando para vocês. Eu sou apaixonado por esse ramo, né? E aí também a manufatura aditiva também me chama muita atenção hoje. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque até então, o que nós tínhamos, né? Há um tempo, a usinagem em si, né? De qualquer tipo de produto, né? Que seja feito. E aí você tinha o quê? Uma bela de uma peça enorme em cima de uma máquina que ficava lá o dia inteiro usinando, né? Arrancando material, né? Gerando materiais que seriam novamente, né, reciclados, e aí isso se chama manufatura subtrativa. Então você vai arrancando material. Ah, não deu certo. Pega outra peça, põe lá em cima da máquina, vai de novo, e entre outros exemplos que a gente pode citar. Então você tinha assim um custo a ser feito maior, e você, quem, por exemplo, como eu, né, já modelava em softwares, né, já há algum tempo, eu observava e falava, poxa, o meu produto final, né, que eu modelei, gerei documentação, técnica, né, passei lá para a equipe de usinagem, eles usinaram, às vezes eu nem via mais o produto. Aí eu chegava e falava assim, deu certo? Aí o pessoal falava, deu certo. Ah, legal. Daí para mim ver, não, já foi embora. Ah, então tá bom. Aí eu fico com ele só na tela do computador, né, porque eu nunca vi um modelo 3D pronto, né. E a manufatura, essa nova manufatura, né, a aditiva, ela muda um pouco esse conceito, né? Por quê? Porque ela vem, pessoal, de cultura, né? Eu já vou comentar até um pouquinho mais sobre ela agora. Então, a manufatura aditiva por si, ela é chamada de impressão 3D. Então, se falar em manufatura aditiva ou impressão 3D, é a mesma coisa, né? E ela vem de uma cultura chamada maker, né? Que é crie soluções para os seus problemas, ou faça você mesmo, né? Então, qual é o seu problema que você tem lá na sua casa? Qual é o problema que você tem lá na sua empresa? Bom, aí eu posso tentar solucionar esse problema, né? E se eu tenho algo que eu consiga
criar aquele modelo 3D que eu tenho na minha mente que vai solucionar o meu problema, melhor. E com essa manufatura aditiva ou impressão 3D, eu consigo enxergar esse produto. Por isso que se tornou uma paixão, né? Porque quando a gente montou a nossa primeira impressora aqui na nossa unidade, o que aconteceu? Pediram para mim fazer um dispositivo lá, né? Simulando uma trava de segurança. Para mostrar nos cursos aí que a gente tem de segurança, né? E aí eu modelei, fiz lá no software de modelagem 3D, modelei, e aí já veio na minha mente, né? Bom, agora eu vou gerar documentação técnica, agora vai para a oficina, vão fazer ela, vão pôr para usar, talvez um dia eu veja em alguma máquina aqui. Não, Mafez, agora a gente tem aí a impressora 3D, né? E aí vamos imprimir ela. Falei, opa, vamos lá. Aí colocou lá, né? Imprimiu e aí saiu o bebê, né? Saiu a pecinha pronta lá, o kitzinho lá para montar lá na hora e deixar a trava pronta. Aí eu vi o resultado final. E aí que surgiu essa ideia, essa paixão pela impressão 3D. E aí comecei a pesquisar, estudar e aprender, né? E assim vai. E tô ainda aprendendo, tô ainda estudando e tô cada vez mais, né? Curioso, né? Para ver até onde isso vai chegar. Porque com aquela cultura maker, como eu disse, você pode ter uma na sua casa e você pode, por exemplo, um dia imprimir um brinquedo, você pode imprimir um cabo de faca, você pode imprimir um suporte de alguma coisa para você de pendurar lá uma toalha, isso na sua casa. Agora, pensa essa possibilidade dentro da sua empresa, do seu empreendimento. O que eu posso estar utilizando o sistema de manufatura aditiva para me auxiliar no dia a dia do meu trabalho, para facilitar talvez lá no canteiro de obra alguma coisa? Então são muitas possibilidades que isso nos dá hoje em dia. Eu enxergo assim um campo assim novo hoje, né? Utilizando esse sistema de manufatura. Só que assim, o que acontece? Não dá para também chegar e falar assim, você tem uma ideia para solucionar um problema? Você tem uma ideia para solucionar um problema? Para cada funcionário e começar a imprimir coisas assim, né? Que não faz muito sentido. Então, nós adotamos, né? Para fazer um alinhamento de ideias, né? Que já começa-se com solucionar um problema com divergências de ideias para solucionar, a gente faz a convergência delas, né? A gente começa a pegar os melhores tópicos de ideias de cada um e aí a gente junta, vai alinhando, vai filtrando, vai vendo qual é o melhor, se for um caso, até um plano de negócio, se for gerar um produto final, né? Ou gerar algo que vai me auxiliar a resolver um problema lá no meu canteiro ou no meu escritório, né? E aí eu consigo fazer a convergência das ideias e gerar protótipos. Então existe uma metodologia que inclusive aqui no Senai, nos cursos, né, a gente aplica, inclusive desafio de ideias, quando tem desafio de ideias aqui na unidade, né, que a gente pega os nossos alunos, grupos de alunos, e a gente traz para eles problemas reais da empresa, né, e em cima disso a gente passa para eles essa metodologia do Design Thinking e automaticamente eles aplicam essa metodologia para chegar a uma solução de um problema, né? Então, nesse sentido, você faz um alinhamento. Então, a cultura maker, ela é criada, né? A gente vai utilizar ela, mas seguindo as orientações que a metodologia do Design Thinking nos proporciona. Para a gente poder continuar, seguir um roteirinho e chegar a uma solução final, né? Que mesmo assim, chegando na solução final, lá num protótipo, pode ser um protótipo de baixa, média e alta fidelidade, você vai continuar ainda desenvolvendo novas ideias para aprimorar aquela ideia, ou seja, é contínuo. Você não para de criar, você não para de modificar a cada dia. É que nem computador, né? A professora Giovana falou, né? Eu também sou da época da telinha preta, sou entrega a idade fácil, né? O teclado com mola, né? Teclado hoje tudo borrachadinho e tal. Você apertava o teclado, escapava até que tinha uma mola dentro dele, né? Assustava, né? Então, nesse sentido, né? Eu também veio dessa evolução. Então, aquele produto que você vai lançar hoje, amanhã ele pode ter uma outra característica de funcionalidade que vai melhorar esse produto. Tá? É o que prega essa metodologia. E aí você pode, né, juntar ela junto com a cultura maker. Aí você alinha as ideias, tá bom? Para você poder gerar o seu produto, gerar a sua solução. E quais áreas a gente pode aplicar? Qualquer área. Não tem assim, é específico para a mecânica, é específico para a construção civil, é específico para a elétrica. Não. Não tem assim uma área, né?
Como eu disse, pode aplicar em casa, certo? E aí, pessoal, aqui alguns exemplos do que a gente tem. Saúde odontológica e médica, moldes plásticos, alimentos. Tem um restaurante, não sei se nos Estados Unidos, eu estava vendo a matéria, é só pesquisar lá que vocês vão achar, o alimento dela, né, todo o alimento é impresso. Tá? Na educação, né, com prototipagens, na automotiva, aeroespacial, ciências e células, né, o que me chamou muita atenção, eles fizeram estudos, né, com os polímeros biológicos e juntando juntamente com células de uma pessoa lá que tem um problema em algum órgão, eles conseguem gerar. O último que eu vi a reportagem foi de um fígado. Eles não fizeram fígado, né? Eles fizeram assim, uma parte do fígado, e eles estavam analisando para ver como que ele estava se comportando, se ele estava reagindo, né, e conseguindo reproduzir novas células. Mas eles imprimiram. E é isso que é legal desse conceito, né? Dessa questão da manufatura. E na arquitetura, engenharia e construção também, né? Com as nossas casas 3D, que hoje vocês devem ter visto aí de matérias, né, sobre isso, até vou comentar um pouquinho mais lá na frente. Quais são as vantagens? Velocidade. Você modela, imprime e vê o produto. Você não precisa ficar dependendo, né, de usinagens, de ajustes, não sei o que. Você vai ver o produto pronto. Claro, precisa ajustar? Precisa, né, melhorar? Tudo bem, mas você vai ter o produto. Você tem o custo reduzido. Vai parar de ter aquelas peças enormes de metal, caras, que aí você vai ter desgastes de ferramentas, de N tipos de ferramentas para gerar lá o produto. Liberdade de design. Hoje, você tem diversos softwares de modelagem que são gratuitos, de modelagem 3D. Você baixa eles da internet, instala no seu computador e começa a expor a sua ideia, né? A criar o seu objeto. Então, você tem liberdade, tanto de design como de complexidade, né? Então, antigamente, aquelas surfaces, né, superfícies complexas, era mais difícil, até em softwares de CAD mais antigos era mais difícil. Hoje já está mais acessível, né? A customização, que é essa questão de personalizar a ideia, né? Deixar do meu jeito que é melhor, ou que vai atender o meu canteiro de obras, ou que vai atender o meu escritório, ou que vai atender minha casa, né? E sustentabilidade, né? Já existem impressoras 3D que quando você termina de imprimir, você tem alguma sujeirinha lá de polímero, né? No caso aí, por exemplo, como nas impressoras que nós temos aqui, um plástico, por exemplo. Então, nesse sentido, já existem impressoras, né? Vocês podem pesquisar em sites aí, né? Como de vídeos aí que você tem, você vai ver lá que tem impressora que você pega, inclusive, garrafa PET, tritura ela, joga, né, no alimentador dela, ele vai fazer lá o derretimento do material e gerar a impressão. Não dá uma ótima qualidade ainda, né? Pelos que eu vi lá, não está dando uma boa qualidade, mas já dá uma ideia do produto. Quer dizer, você já está fazendo uma sustentabilidade, uma reciclagem de material, né? Então, por si só, essa manufatura aditiva, ela vem realmente para, vamos assim dizer, né, agregar em muito, né, essa parte aí de criação de produtos sem perda de material, sem muito custo, né? Bom, quais são os processos que você tem? Você vai fazer um modelo 3D, né? Não importa se você vai fazer um bonequinho, vai desenhar uma peça, você que vai soltar a sua ideia. Me perguntaram assim também lá na feira, qual é o limite que eu tenho para imprimir, né? O limite é o tamanho da sua impressora, né? Eu falei para ela, por exemplo, eu falei assim, ó, aqui eu tenho 200 por 200 por 200, né? Comprimento, altura e largura da impressora lá, milímetros, né? Aí eu falei, esse é o meu limite, né? Então, se eu quiser, o que eu quiser imprimir aqui, eu consigo, né? Dentro desse limite. Mas tem impressoras maiores, como as impressoras de casa, por exemplo, se imprime a casa, né? Então, qual é o teu limite? É o tamanho da estrutura da sua impressora que você tem, né? Então, você vai fazer o seu modelo 3D, né? Então, esse é um primeiro software que você utiliza. Depois, você vai passar para softwares que vão gerar, a partir do modelo 3D, as camadas dele, né? Então, você trabalha com sistemas de camadas na manufatura aditiva, né? Vocês devem ter observado lá as impressoras, né? Você vê pelo simulador ou pela impressora que ele faz uma camada, depois ele sobe, daí ele faz uma segunda camada, ele sobe, faz uma outra camada, né? Então, ele trabalha por camadas nesse sentido. Então, ele vai gerar esse recorte, e não é só isso, tá? Não é só gerar camada, mas tem ajustes que são feitos aqui. O software que eu utilizo aí, né, que é disponível e é gratuito para fatiamento, ele tem mais de 240 variações de comando.
Então você imagina você casar cada uma delas, né? Cada tipo de material que você vai utilizar é um avanço diferente, é uma temperatura diferente de mesa, é uma temperatura diferente de bico extrusor e assim vai, né? Então é até assim como foi comentado ontem também lá na feira, né? Você então estuda uma engenharia de funcionalidade da impressora. É mais ou menos nesse sentido, né? Cada material, se ele às vezes até diferença, a peça é grande, né? Uma peça maior, às vezes uma peça pequenininha, você tem que ajustar, mesmo sendo o mesmo material, sendo o mesmo bico, sendo tudo igual, tem que fazer um ajuste. Então, realmente, assim, é uma questão de você criar vamos assim dizer, né? Como se diria? Uma coisa mais íntima com a impressora, né? Ser mais íntimo dela, conhecer mais ela, né? A fundo como ela funciona para você poder extrair os melhores produtos. E por último, aí sim você tem a peça final. Até ele mostra aqui, né? Pelo zoomzinho, as camadinhas, né? Que vai sendo geradas aí conforme vai sendo feito a impressão. Aqui nós temos os tipos, né? De tecnologias. Aqui vocês estão vendo lá fora é essa FDM, que é por fusão, né? Então você tem o filamento plástico, né, de polímero, e aí polímero plástico, e aí a gente está usando lá, por curiosidade, o PLA, né, um tipo de material, mas tem ABS, PETG, cada um inclusive também, aí cai numa outra situação, cada um inclusive com as suas diferenças, né, de funcionalidade, um é mais flexível, outro dura mais, outro dura menos, né, é mais duro, menos duro, e assim vai, tá? Então tem por feixe de laser ultravioleta, que é a impressora de resina, tá? Tem uma impressora também a laser, mas ela utiliza um sistema de pó de polímero. E tem essa de metal, né? Que você usa o sistema de MLS, ok? Já tem máquinas de usinagem que ela tem a manufatura aditiva. Ela faz a peça, porque a manufatura aditiva, assim, ela ainda está chegando a um nível de precisão bom, mas às vezes o acabamento não é tão bom. Então eles conseguiram casar a manufatura aditiva, né? Ou seja, ele vai lá e cria a peça e no final ela troca o magazine e aí ela entra com as ferramentas de subtração só para dar um acabamento bem leve sobre a peça, né? Então já existem máquinas nesse sentido também que fazem esse tipo de acabamento. Na indústria 4.0, como Giovana comentou, Brendo comentou, está aqui, ó, um dos seus pilares, a manufatura aditiva, tá? Ela está aqui colocada. E aí na SO, né? Na arquitetura, engenharia, construção e operação, né? Você vem aqui, ó, olha lá, impressora 3D Vulk constrói casa em menos de 24 horas por R$13 mil. Olha lá, aí começa a vir as casinhas. Impressora 3D constrói casa total habitável em 24 horas, olha lá. Um outro sistema de construção de casa por camadas. E aí vai, ó. Vários tipos. Umas imagens saíram por trás ali. Qual que é o custo que eu tenho? Bom, me perguntaram muito na feira ontem, porque o pessoal se interessava, né? Falaram, mas que legal ter isso aí então, tal, né? Aí até me perguntaram também, né? Como um case aí, me perguntaram assim, tá, se eu tenho biblioteca e eu quero fazer impressão lá da minha peça, do meu modelo 3D de biblioteca que eu tenho lá, de maçaneta, enfim. Posso fazer de uma torneira? Pode. Você vai pegar lá, vai transformar, converter, fatiar, que a gente chama assim no sentido mais rápido, né? Vai converter, fatiar e vai imprimir. Certo? Então, quer dizer, você pode mostrar para o seu cliente, né, o produto que você vai colocar lá no modelo 3D, né? Então você vai poder ter isso, né? A própria casa em si você vai poder imprimir se você quiser, né? Em 3D do tamanho da impressora com redução de escala. Uma impressora hoje, para você poder ter ela, custa em média, aí claro, eu estou falando assim, uma impressora popular, tá bom? Tem impressoras aí que custa na casa dos milhões. Essas impressoras de casa que vocês observaram, custa em torno de milhões, né? Aí tem todo o sistema, tem umas que tem forma de U e ela vai imprimindo na camada, tem algumas em forma de grua, né? Ela imprime de forma circular, mas sempre em camadas, né? Então, você tem essa questão da estrutura da impressora, como ela vai ser posicionada para construir a casa, né? Tem uma que ela vai e volta, começa em forma de U, ela vai e vem como se fosse um sistema de impressão, mas lógico, tem um tempo de secagem, ela consegue construir uma casa em uma semana, né? Uma casa aí de aproximadamente 56 a 60 metros quadrados, se não estiver enganado, ela constrói em uma semana, né? Por causa do tempo de secagem. Qual o material que é utilizado? Uma mistura que eles usam até palha de arroz, né? Então vejam, é uma questão, gente, assim, é uma questão não, é uma nova cultura que está realmente surgindo nessa questão não só da maker, né, de se fazer, faça você mesmo,
Mas é uma nova cultura e uma nova tecnologia de cultura para se pensar em algo, para se criar coisas novas, e uma tecnologia aplicável, né, que vai cada dia a mais sendo mudada, né? Você tinha a impressora lá quando eu conheci, né, a impressora, eu vi lá a impressora de plástico, né, de repente, não, mas tem a impressora de resina, tem impressora de metal, tem isso, tem aquilo. Eu falei, Jesus, né, até onde nós vamos parar? Né? Ah, não, daí a impressora que faz impressão de polímero biológico. Aí foi demais, né? Mas estamos chegando nisso, né? Chegamos nisso, né? E daqui para diante é como o computador vai evoluir, né? Nesse sentido. Então, aqui tem algumas bibliografias que eu utilizei, né, para pesquisar. Então, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte, é pensar assim: qual vai ser o momento agora que eu vou aplicar a cultura maker na minha casa, no meu trabalho, no meu empreendimento, no meu canteiro de obras? Em qual momento? Eu vou ficar esperando ou eu já vou começar já? Isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado, gente.